Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre Star Trek Lower Decks, que chegou na sua quarta temporada com seu segundo episódio, intitulado I Have No Bones, Yet I Must Flee, ou também conhecido como Não Tenho Ossos, mas Preciso Fugir. Pode ser um pouco cedo para dizer, mas eu tô sentindo que as coisas estão levando a gente a crer que esta aqui vai ser uma temporada de transição, já que quando a gente fala o título da série como sendo Lower Decks ou Decks inferiores, aquela galerinha menos importante, aquela turma quase que de estagiários que pega os trampos mais com cara de bucha de canhão e tal, a gente tem dentro de uma proposta dessas personagens que tanto acabam sendo promovidos quanto precisam ser promovidos, porque senão fica uma certa sensação de estagnação ali. Eles podem fazer um esquema de segurar esses personagens, nunca deixando eles crescer, que nem a Meg nos Simpsons, que o desenho já tem 30 e tantas temporadas, que se passaria ao longo de 30 e poucos anos e ela continua sendo uma bebê. Poderiam, mas eu acho que é mais inteligente eles tentarem seguir por um outro caminho, dando outras explicações. Então aqui a gente já vê que eles vão flertando tanto com o assunto de que vai chegando a hora de dar tchau para uma determinada parte da vida desses personagens, como começar a sentir para onde as histórias vão seguir. Inclusive a gente já vai tendo ali uma noção de que mesmo que esses personagens que aparecem nesse episódio aqui talvez não venham a se tornar regulares da série, que pelo menos a gente sente que quando você move alguém pra frente e isso aqui vira uma vaga, outro alguém acaba entrando no lugar. A coisa sempre tá em movimento e tal, e deu pra sentir um pouco disso nesse episódio aqui. Não tenho certeza de se a gente vai voltar a ver coisas que seguem por esse caminho ao longo da temporada, mas de alguma forma, ainda que de forma sutil, eles tocaram nesse assunto e isso me deixou bastante satisfeito. Dessa vez eles resolveram fazer uma historinha bastante autocontida, nada lá muito espalhafatoso, apesar da gente estar falando de Lower Decks e isso quase que praticamente ser sinônimo de exagero. Houveram os exageros sim, mas a trama ficou muito mais focada de uma forma ali mais pessoal na vida desses quatro personagens principais. Talvez nem tanto atende, mas ainda assim dos outros personagens a gente acaba levando as coisas nas nuances, nos detalhes, sem ter um evento ali que se diga, meu Deus, como ele é super pertinente para o que está acontecendo, para a nave em geral, para o que está acontecendo para essa temporada. Então se o pano de fundo acaba sendo um pouquinho sobre o futuro, é exatamente sobre isso que a gente vê eles falando aqui. O que vai acontecendo daqui pra frente com esses personagens, com as suas histórias pessoais, com as suas aspirações, seus problemas, como é que eles vão transitar e o que eles vão ser daqui pra frente. Já que a gente está falando da USS Cerritos, uma das naves declaradamente menos importantes da frota. Ainda assim, essa galera aqui, que é a galera que a gente acompanha e deixa a curiosidade pra gente, pra onde é que eles estão indo, o que vai acontecer com eles. Se vocês curtem o meu trabalho e gostam de vídeos como esse, estão curtindo o que estão vendo aqui, deixa o like nesse vídeo, considerem se inscrever e ativem as notificações para não perder os meus próximos lançamentos. Quem faz parte aqui como um inscrito do canal sempre fica sabendo dos lançamentos antes de todo mundo. A gente também tem um momento reservado para a participação da audiência, que nesses dois primeiros vídeos, como eles resolveram lançar juntos, eu vou fazer de colocar as coisas que são ditas nos comentários aqui no terceiro episódio que sair a respeito dessa temporada. Então o que vocês forem deixando aqui vai aparecer sim, só que lá no terceiro. Então, por favor, compareçam. Quem quiser dar uma olhada nas regras, não esqueçam de dar uma olhada na descrição desse vídeo e ver como é que faz para usar o Responda 2 pontos. E a partir desse ponto aqui, eu também vou começar a falar com spoilers a respeito de tudo. Vou dar uma recapitulada rápida, porque foi um episódio bastante simples, não tem assim tanta coisa para comentar, a menos que eu fosse pegar detalhe por detalhe, o que eu acredito que dessa vez não seja exatamente o caso. Então eu vou falar de tudo o que é mais importante e que salta mais imediatamente aos olhos.
Vamos nessa? Ao contrário do episódio anterior que a gente viu que terminou com eles deixando um pouquinho do mistério do que está acontecendo, com aquela tal nave alienígena que está invadindo o Império, no caso naquele episódio foi o Klingon, dessa vez é o Romulano, e meio que parece ser uma nave forte pra caramba, porque sai destruindo os outros sem dar chance deles revidarem, se protegerem, se defenderem e tal. Eu até achei que eles talvez fossem cozinhar um pouco mais esse assunto até a gente ver de novo, talvez como se fosse algo que estivesse sendo preparado para o último episódio da temporada ou algo assim, mas de uma forma ou de outra eles continuam tocando nesse assunto, já mostrando mais algo aqui. Ainda não é o assunto da vez, não é o prato principal, mas eles ainda continuaram cutucando esse assunto para lembrar a gente de que ele existe. Aonde ele vai chegar, do que se trata, por enquanto a gente ainda não sabe, mas a gente já sabe que é algo que está acontecendo num espaço bastante espalhado. Já pegou os Klingons e agora os Romulanos. Esse episódio aqui então usa, dentre todas as historinhas que ele conta, talvez uma das principais que acontece com a Mariner, uma ideia meio inspirada, meio baseada no que acontece justamente no primeiro piloto oficial, original da série lá atrás, que foi feito para tentar vender a série e não foi aprovado, depois eles acabaram fazendo um novo piloto, mas no episódio The Cage, ou A Jaula, a gente vê que tinha lá uma espécie de zoológico alienígena, pelos motivos dos talosianos que aparecem lá, tinham as razões deles para estarem fazendo aquilo, não era simplesmente por essa sensação de colecionar sim porque sim, não era uma coisa do capricho deles, eles tinham uma certa necessidade. Aquele episódio, depois, quando a série clássica foi aprovada, acabou sendo meio que traduzido, meio que aproveitado de uma forma a ser dividido em outros 2 episódios que participam lá da série com The Menagerie, ou A Coleção. Tem justamente a ver com esse negócio de você ter seres enjaulados ali, que é meio que um repeteco do que acontece no The Cage, então a gente vê algo similar aqui, apesar dos propósitos não serem exatamente os mesmos, algumas das piadas inclusive apontam para esse caminho sim. Então, justamente falando de piada, a piada barra provocação que acontece é que humanos acabam sendo confundidos como seres passíveis de serem exibidos aí para matar a curiosidade de outros e tal, quase como se fossem animais. E é engraçado que até o final do episódio são justamente eles que causam o maior problema, porque eles não são confiáveis. Se nessa era de New Trek, cada série tem tido um jeitão de ser para atender um determinado nicho e um público, eu acho justo dizer que o climão desse aqui foi meio de sitcom, onde eles deixam a comédia da situação falar por si para cada um dos núcleos que a gente vai acompanhando. Com a Mariner, por exemplo, tentando fazer de tudo para não durar na promoção para Tenente Júnior que recebeu. Até pelo fato de que assim ela se sente de alguma forma no controle. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, naquele filme inglês Trainspotting, onde o cara sempre vai drogado ou bêbado para as entrevistas de emprego, porque ele justamente quer continuar tendo a desculpa de que ninguém emprega ele. Dessa vez aqui ela conseguiu, até a contragosto, crescer na carreira, subir na hierarquia, mas ela não se sente confortável lá, então ela quer voltar para o único lugar aonde ela acha que as coisas fazem sentido. Será que ela vai conseguir? O Boimler, por sua vez, está tentando algo tão trivial quanto arrumar novos aposentos, o que pareceria muito simples, mas que eles conseguem ao melhor estilo Mr. Bean transformar isso num problemão. Então, para cada lugar que ele vai, ele descobre que tem um determinado algo, que tem um detalhe ali que é meio difícil de engolir, que não é lá a coisa mais confortável e agradável do mundo, então eles vão fazendo com que aquela piadinha dure e vá sendo a motivação do porquê ele nunca está satisfeito com lugar nenhum para onde ele está sendo enviado. Por outro lado, o Rutherford, que no episódio passado não foi promovido e lá parecia estar muito ok, muito bem, obrigado com a situação, dessa vez parece que está sentindo o peso da separação dos amigos e resolve começar a correr atrás de forma bastante dramática e séria, para pelo menos conseguir chegar lá com um dia de atraso, mas não ficar para trás e conseguir se manter junto dos colegas e tal. Nas tentativas dele então de impressionar o engenheiro Billups, ele acaba se deparando com um novo alferes que parece ser super competente, e toda vez que ele arranja um jeito de melhorar alguma coisinha, o cara parece estar um passo à frente dele. Então esse alferes Leavick
parece ser o arqui-inimigo da vez aí pro Rutherford. O que é engraçado na situação é que de certa forma eles estão competindo meramente pelo lance de ver quem é mais eficiente. Ninguém é do mal necessariamente, ninguém tem rancor um contra o outro. É que ambos querem a mesma coisa, a atenção naquele momento. Isso faz com que a competitividade coloque eles em lados opostos. A Tandy mesmo não chega a ter uma participação super expressiva, com algo pontualmente muito importante no episódio, mas ela tá lá sim, principalmente dando um suporte emocional pro amigo Rutherford dela e inclusive, quando necessário, exercendo a sua superioridade de ranking para mandar no cara, com um baita de um timing, quando isso se faz necessário e é usado para botar as coisas na ordem de novo. Então, ainda dentro do que eu falei, de que parece que esse episódio aqui dá essa sensação de avanço, de mover a trama, mas não apenas com uma parte da historinha, mas pra gente chegar em outro momento da história da vida desses personagens, a gente tem a cena que serve como uma espécie de despedida daquele corredor dos beliches, onde eles inclusive fazem uma coisa ali meio simbólica das luzes se apagando e tal, como se a gente fosse se mover daquela parte para um novo momento. Eu espero que eles não acabem voltando para lá por causa de alguma síndrome de reset, que os criadores aí, os produtores da série venham a achar que vão descaracterizar demais a série se eles moverem. Eu espero que eles tenham sim condições de continuar fazendo coisas inteligentes com os personagens avançando e progredindo, até porque eles não progrediram tanto assim e ainda tem alguns anos aí para deixar de ser Lower Deckers. Mas, de qualquer forma, foi uma cena que mesmo tendo sido bastante sutil e tal, eu achei tocante e eu não queria que eles estragassem esse momento, simplesmente revertendo as coisas e voltando os personagens pro ponto zero. O comandante Hanson então apresenta um novo alferes, o alferes Gary, para Mariner, pedindo para ela servir como uma espécie de mentora, para ela ciceronear ele pela nave e mostrar as coisas ali da próxima missão que eles vão ter e tal. Eu não sei se esse personagem vai se tornar um personagem regular na série, mas de qualquer forma ele é um dos que eu estava citando a respeito da gente sentir essa injeção de sangue novo. Quando alguns personagens acabam progredindo, algumas áreas para trás deixam vagas que precisam ser ocupadas. Então a gente sente que tem essa coisa da continuidade e é justamente uma das coisas que eu não quero perder. Se de repente eles resolverem, sabe-se lá por que motivo, que não valeu, que eles vão ser rebaixados e tal, eu quero ver eles seguindo e a gente talvez ter um novo time de membros mais juniores ainda, com menos importância nos seus rankings, tomando lugares para preencher os lugares que a gente conhecia com esses 4 aí. Que a gente sabe também que nem são os únicos, porque tem outros turnos e tal. Para surpresa da Mariner, não importa o quanto ela esteja tentando forçar a barra, se esforçando para se auto-sabotar, o Hanson mostra que ele está do lado dela, por mais que isso esteja irritando ele, que ele esteja percebendo o que ela está fazendo, ele está decidido em dar toda a força e suporte para que ela consiga crescer. Ele já vem cantando essa bola faz um tempo, de que ele sabe o que ela faz para se auto-sabotar, mas que com ele vai ser diferente. Então, irmãos, dedos cruzados, oremos que São Jack Hanson consiga fazer essa mulher progredir na vida, finalmente. No zoológico, por sua vez, contra toda a lógica, parece que o maior dos perigos vem justamente do bicho mais fofinho, o tal do Mupsi, que é parecido com um Pokémon, mas aparentemente é capaz de beber ossos. E aí, é claro, faz parte do mistério a gente descobrir, eu sei que eu já dei o spoiler, mas vocês estavam avisados que essa era a parte de spoiler, então não podem nem reclamar. Até a gente descobrir que foram os humanos responsáveis por ele escapar, fica esse negócio de quem foi, por quê, como, quando, de que jeito, com quais intenções. E são essas coisinhas que vão fazendo um acabar apontando o dedo pro outro, falando: eu acho que você tem motivo por causa disso, disso e disso. Não, mas eu acho que quem tem motivo é você. Pro Boimler, então, seja a luz super intensa das nacelles entrando pela janela ou as paredes aparentemente super finas entre os holodecks barulhentos, nenhum lugar para onde ele vai tentar transformar aquilo no seu novo quarto parece ser bom o suficiente, o que faz a gente ver com outros olhos a qualidade logística de uma nave da Federação. Então esse negócio de nada tá bom, a gente vê que tem um certo exagero, afinal de contas é Lower Decks, mas logo a gente percebe que o próprio Rutherford podia ter resolvido o problema dele com muito mais simplicidade.
Não que ele tivesse notado de primeira, mas eles inclusive tiram sarro quando ele pergunta lá, então quer dizer que eu posso simplesmente pedir para ser reconhecido pelas coisas que eu tenho mérito e aí eu vou crescer? É, meu filho, é. Como era só isso que estava faltando para ele, de fato receber a promoção dele, ganha ele finalmente o pipizinho dele na gargantinha e aí juntos eles vão pro quarto, agora vão se manter juntos, que era o que o Boimler afinal queria. E o próprio Rutherford acaba mostrando que aquele negócio da luz vermelha da nacelle entrando em excesso era facinho de resolver. Só o Boimler que era juvenil e não sabia como fazer. É claro que para resolver o problema principal do bichinho assassino, que está solto pela estação zoológico, o que faltava mesmo era o Handsome e a Mariner trabalharem em conjunto. O que eles fazem, inclusive, de forma bastante dolorosa, mas eficiente. Então, como num passe de mágica, eles resolvem a situação, já que as historinhas que realmente de fato precisavam ser contadas foram contadas, com sucesso inclusive. O episódio teve uma penca de fanservice e várias piadinhas, até bastante forçadas, espalhadas ao seu longo. Teve, claro, com certeza. É Lower Decks, inferno, mas eu ainda diria que foi um episódio leve, que foi feito só para poder contar uma história mais centrada nos personagens de forma bastante pessoal, que eu achei que funcionou bem. Então, sigo curioso para saber como é que essa promoção de alferes para Tenente Júnior vai afetar as historinhas daqui para frente. Não sei se é o tipo da coisa que eu vou cobrar, que vai ser uma mudança, que se diga, nossa, as histórias agora estão completamente diferentes. Até porque eles subiram um pouco na carreira, mas seria muito interessante ver mais do que apenas citações ou eles verbalizando esse tipo de coisa. Seria algo que um roteirista inteligente conseguiria colocar lá de forma a fazer histórias melhores. Vamos ver. Repetindo então, galera, como os 2 primeiros episódios foram lançados juntos, eu vou deixar para ler no momento dos Telanautas a participação de vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de participar. Quem quiser falar sobre as coisas do primeiro episódio é só falar no vídeo anterior. Quem quiser falar sobre esse, coloca nesse aqui e no próximo eu separo tudo bonitinho pra gente conversar, como a gente sempre faz. É só dar uma olhada nas regras na descrição do vídeo e vir comigo que vai ser bacana. Essa semana a gente ainda vai ter alguns outros lançamentos, então fiquem atentos. Por hora é só. Quanto a esse assunto, eu acho que eu consegui falar o que foi preciso e necessário para ser justo com o episódio. Vou deixar 2 sugestões para vocês continuarem curtindo o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço, galera, e até mais.